Fala, galerinha, bem-vindos a mais um episódio do Deixe que Falem. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, acione o sininho de notificações para você receber sempre notificação quando tiver vídeos novos. A gente lança vídeo novo no canal todas as quintas-feiras às 19 horas. E hoje a gente tem um convidado especialíssimo que o Luan vai apresentar pra gente. Nosso convidado, ele é o amor das mamães e das vovós aí de Bauru. Nosso convidado, ele é graduado em Medicina pela Universidade Metropolitana de Santos. Ele fez residência em Pediatria pela FAMESP. Ele é pós-graduado em Nutrição por Boston. Membro titular da Sociedade Brasileira de Pediatria. Sócio proprietário da Clínica Joia. Bem-vindo, Luiz Pimenta! Bem-vindo, seu Luiz Pimenta, doutor Luiz Pimenta. Obrigado. Prazer enorme estar aqui para poder conversar um pouco com vocês. Já faz tempo que esse convite foi feito, demorou, mas saiu. Está aqui. As mamães de plantão, as vovós, os papais, já se preparem que o vídeo é muito legal para vocês, galera. Hoje a gente vai bater muito papo sobre saúde e saúde da criança, né, Pimenta? Com certeza, porque isso aí é um assunto que não dá para cansar de falar. E vamos lá, para começar, Pimenta, vamos saber um pouco mais de você. Formado em Santos, é de Bauru, é de Santos, como que é? Onde você nasceu, como é que foi? Eu nasci em Santos, mas só nasci mesmo, né? Porque quando minha mãe foi me ter, já morava aqui em Pederneiras, do lado de Bauru. E aí ela foi me ter lá, literalmente, porque já acompanhava com a médica lá. Nasci com, 10, 15 dias, já voltei pro interior mesmo. Aí acabei morando a vida inteira em Pederneiras. Quando os meus pais se separaram, voltei para Santos, mas aí depois voltei para cá, para casa do meu pai. Aí eu voltei para Santos de novo para fazer faculdade. Terminei a faculdade e voltei para Bauru e tô desde então. E Santos é uma cidade muito gostosa, né, cara? Tanto para estudar quanto para morar, é bem bacana lá, né? Ah, não, sim. Eu não acostumei tanto morar, mas acho que é por conta ia toda a infância mais passear lá, e aí morar não me adaptei muito. Mas é uma cidade que eu falo, é uma São Paulo com praia. E além de estar do lado de São Paulo, que em uma hora você está lá, dá para ir jantar em São Paulo, voltar, tudo tranquilo. Então, é uma boa cidade. É uma cidade que para aposentar, né? Porque lá é bastante idoso, né? A gente zoava que tem um ônibus da INSS direto de São Paulo para Santos. É uma cidade que se preparou, né? Sim, a qualidade de vida lá é muito boa. E o modelo, acho que de Santos, tem que ser seguido, né? Aqui pelas cidades do interior, né? Vamos falar assim. Porque hoje você pegar Bauru, não tem muito, né? Pro idoso fazer aqui, né? Depende, né? Depende do que o idoso busca, né? Se o idoso for na academia, tem a Campara, né? Mas se não for... E Pimenta, você formou... Que ano que você formou? Depois de formar, você ficou todo esse período em Bauru? Como é que foi? Não, formei em 2013. E aí me formei... Trabalhei por um ano e meio, e aí eu decidi que ia mudar para os Estados Unidos. Então, já botei na cabeça que eu ia fazer a prova lá para revalidar o diploma. E aí eu acabei fazendo um cursinho lá, então morei quase um ano em Nova York. Isso em 2015. Acabei fazendo o cursinho lá, mas acabei nem fazendo a prova, porque Não foi isso. Não foi isso. Né? Não bateu a cultura. A medicina lá é diferente daqui, não é tão humanizada, e aí não... É mais bruto o apaixonou, sistema lá, sim. né? E O pessoal aí, já falou isso. Acabei voltando, e aí no fim eu ia voltar ainda para trabalhar um pouquinho mais e voltar para lá, para continuar estudando, mas aí prestei a prova de pediatria, passei e fiquei. E essa história dos Estados Unidos, de você ter ido lá morar... Você tem uma antes disso, né? Sim, durante pra quem não faculdade. sabe... É isso que a gente quer saber. Vocês estão prestes a conhecer um personagem muito conhecido pelo mundo todo. Conta pra gente como foi sua experiência trabalhando na Disney, cara. Como foi isso? Não, 2 vezes eu acabei indo, né? No programa durante a faculdade, é um programa deles que chama International College Program. Tem que estar na faculdade para ir lá trabalhar. Eles têm esse programa dos Estados Unidos mesmo, que já contrata estudantes lá, e tem o internacional. E eu lembro que eu fui com a minha família, não lembro quando, mas aí eu vi uma brasileira trabalhando lá. Eu falei, nossa, você trabalha aqui? Não sei o que. Daí ela falou que fazia esse programa. Eu falei, putz, quero fazer também. E aí me inscrevi no
terceiro pro quarto ano. Terceiro pro quarto ano da faculdade, você tem que estar na faculdade. Me inscrevi e, assim, foi a melhor experiência da minha vida. Não é à toa que depois quis voltar no ano seguinte. Que área que você ficou trabalhando lá? Da primeira vez que eu fui, eu trabalhei num restaurante. Tá. Um restaurante lá do Magic Kingdom, que é o parque principal da Disney do Castelo. O fast food de parque de diversão mais movimentado do mundo. Que lá era o inferno. E funciona. E funciona. Nossa, e funciona. E aí a aprendizagem que você tem lá, e aí eu lembro que na época todo mundo falava, não, mas você é médico, o que você tá fazendo aqui, né? Tipo, trabalhando na Disney, tipo... Mas a cultura Disney por trás que a gente aprende lá, você consegue aplicar para qualquer área que você for trabalhar. Então aquele livro do Walt Disney é real, né? Não, sensacional. Eu tenho um que é da biografia dele, que esse eu acho que já li 2 vezes. E qualquer outro livro também sobre jeito Disney, nos bastidores da Disney, Criando Magia, um que eu estou lendo agora também. Eu acho que assim, é essencial para quem tem negócio, gerente, essas coisas, precisa ler, precisa aprender um pouco, porque é uma cultura. Você já se apaixona pelo lugar lá quando você vai visitar. Você gosta, tipo, você fala assim, meu, que lugar Já é maravilhoso. algo dos seus sonhos. Sim, já, né? E você fala, putz, meu, é muito bom isso aqui. Agora, quando você aprende o que tem por trás para aquilo ser aquele lugar, você se apaixona mais ainda, né? Eu falava que assim era muito engraçado. Eles fazem uma lavagem cerebral no bom sentido. Tipo, eles te ensinam a cultura e te faz gostar daquilo. Aí eu lembro que eu trabalhava, sei lá, 12, 13 horas seguidas, ia para casa, tomava banho, ia sair. Aí 2 horas fechava o lugar, voltava pro condomínio. Aí a gente ficava indo umas festinhas assim na casa, até 3, 4 horas da manhã. Acordava às 6h30 para pegar o ônibus para ir trabalhar mais 12 horas. E com o sorriso no rosto o tempo todo. Caraca, velho. Então, assim, você acaba abraçando a cultura, a ideia que é uma coisa muito, muito, muito boa. E qual que é a filosofia, assim, as coisas que mais te chamaram a atenção nesse período? É o jeito de tratar as pessoas? Como que é? É o que eles te passam sobre atendimento? Como que é, assim, que mais chamou a atenção, que mais te agregou para usar em outras áreas? Assim, hoje o atendimento meu, realmente eu tiro bastante de coisa de lá, que é realmente o atendimento ao cliente. Né? Isso é exemplo, a Disney é exemplo para o mundo inteiro em questão de qualidade e excelência ao atendimento ao cliente. E a preocupação toda por trás disso. Tá? E aí você acaba vendo que a cultura vem desde o próprio Walt Disney. Então, desde as coisas que ele quis, que ele implantou e até hoje estão lá. E as pessoas respeitam, abraçam e faz com que isso funcione. E funciona até hoje, né? E inclusive em outras áreas. Eu falo assim, a gente tem lá os basics que eles ensinam, umas coisas que dá para colocar em qualquer lugar, de atendimento ao cliente ir além do que o cliente quer, tá? Então, uma dica que eles davam lá, se você via algum guest, né, algum cara, o convidado que estava no parque, com um mapinha aberto, quer dizer que ele está procurando alguma coisa. Ou seja, você já sabe que ele está procurando. Então, você tem que se antecipar e ir lá e falar para ele. O que ele quer. Que legal. Uma outra pergunta que tem até camiseta, né, qual é o horário da parada das 3 horas? Porque todo dia, 3 horas da tarde, tem uma parada. E as pessoas perguntam. Que horas que é a parada das 3? Que horas é a parada das 3 horas? Não é mentira, eles perguntam. Mas aí você fala assim, pô, que cara burro, né? Não, o que ele quer saber? Porque é 3 horas, ela começa lá. Que horas que passa aqui? Então, isso é uma coisa que você leva para todo lugar. Então, às vezes, assim, no paciente, né, no consultório, até com as secretárias lá, mandou uma mensagem, alguma coisa. Ele perguntou, às vezes, uma coisa boba, né? Mas o que está por trás dessa pergunta? O que ele realmente quer? Ou, às vezes uma mãe vem com uma queixa, o que ela realmente está preocupada? Ela está preocupada só com aquele nariz entupido ou ela está preocupada que seja uma pneumonia? Então, essa coisa é colocar insight para você sempre ir além do buscar o que está além da pergunta, né? Sim. Então, é uma coisa também que assim, fiz medicina? Fiz. Estava fazendo medicina? Estava lá. Mas isso você não aprende lá. Né? Então, é uma coisa que dá para usar e eu uso até hoje, e o jeito de encantar trago lá. Outra muito que eu uso é que falava assim, você foi trabalhar, você tem que estar bem. Ninguém está bem todo dia. Mas uma vez você colocou, coloca a máscara e vai embora. E você tem que projetar uma imagem positiva. Porque quem tá ali, sei lá, a pessoa vai passar, sei lá, 1 semana, 2 dias, 3 dias lá que seja.
Ela quer ter a melhor experiência da vida dela. Sim. Porque ela se fala isso no livro, programou. né? Da melhor experiência da sua vida, né? Sim. Tem que ser a melhor experiência E é da vida. contagiante. Eu até falei para minhas secretárias também lá, eu falei, gente, ó, sorria. Tipo, às vezes no começo é forçado. Porque, meu, você tá de mau humor. Quando, sei lá, furou o pneu, bateu cansado. o carro, tá cansado, trabalhou. Aí você forçar aquele sorriso, só que você acaba primeiro forçando, depois vai ainda você vê que contagia. Porque é um sorriso que você dá, você recebe um, e aí te contagia e vai. Então é uma coisa que não tem preço. Você já viu aquele vídeo do leão? Você já viu ou não? Aquele vídeo que é um leão, que ele ruge, mas coloca uma risada no fundo. Aí a legenda do vídeo é assim, eu duvido que você não dê risada no final desse vídeo. Aí você começa igual um bobo, né? Você lê assim... Aí do nada a boquinha já começa... Aí no Já final, começa a puxar. cara, e você começa a dar risada. E é muito isso que você tá falando. No começo você pode até parecer que é um negócio nada a ver, né? Que não tem sentido o atendente te atender com um bom sorriso, com um abraço, com um aperto de mão. Mas com o passar do tempo, você vai percebendo o tanto que é necessário, né? Às vezes uma mãe chega preocupada, a primeira pessoa que ela vai ver não é você. Sim. Então eu sempre falo que as pessoas que estão fazendo o atendimento, elas são a cara do negócio. Então se você chega num lugar, você é bem recepcionado, você pode até estar com um problema, mas você já quebra um pouco. E a hora que chega para você para realmente resolver o problema, ela já está muito mais... Não, Calma, e você muito não mais. pensa nas coisas. O forte lá aqui também, isso é desde o Walt Disney, limpeza, né? Então, quem sabe a história do Disney sabe o porquê que ele fez o parque, né? Ele ia com as filhas dele em lugares e parques sujos, onde os adultos não podiam brincar com as crianças. Então, ele quis um lugar onde os adultos poderiam também brincar, limpo. Não é à toa que lá, principalmente na Main Street, não é em todos os lugares, porque daí todo mundo lê isso e acha que é o parque inteiro. Na Main Street, você pode contar, é 10 a 14 passos entre uma lixeira e outra. Caramba. Porque o Walt Disney, ele ficou contando quantos passos uma pessoa gasta para abrir algum chocolate, uma bala, Comer. colocar na boca e ficar com o papel na mão. Esse é o tempo de jogar no lixo. Que daí já vai ter um lixo próximo a ele. Sim, e aí Isso daí é tentar realmente prever o que acontece, né? Sim, e pra ter, ó, e aí ele fala, né, que assim, ele não vai comparar, uma coisa que isso também a cultura Disney ensina, vamos supor, ele tem um parque. Você não pode achar que as pessoas vão comparar o seu parque com outro parque. Não, ele vai comparar com qualquer coisa. Então, eu tenho uma clínica médica. A pessoa que ir lá ser atendida pela recepção, por mim, vai comparar como ela foi atendida num supermercado, como ela foi atendida numa loja no shopping. Ela vai comparar o atendimento em qualquer lugar. E aí que tá o erro das pessoas acharem que assim, não, elas vão comparar Só a com o nossa parque. clínica com uma outra clínica. Não. Né, o atendimento ao cliente, ela vai se comparar com qualquer atendimento, seja num call center, seja na Presencial. loja, presencial, qualquer isso. Cara. E que ano que foi lançado o parque? Você lembra ou não? Ah, essa me pegou, hein? Não, é só pra Não, ser... Disney maníaco zero. Fez 50 anos 50 agora. anos, O Walt Disney World faz 50 anos. Não, eu que tô é o Magic perguntando Kingdom. porque você vê que é uma metodologia que ele inventou lá atrás. Mas 100 anos, né? A Disney, o Walt Disney, a animação, o estúdio de animação dele vai completar 100 anos agora. É antigo. E é atual, né, cara? Você vê as coisas que ele pensava muito Visionário. fora do tempo, né? É. É um absurdo, né, cara? E pensando em atendimento, né, cara, pra quem trabalha com atendimento, se você quer ter sucesso, você tem que ter Ter o o melhor melhor, atendimento. Pensar que às vezes a pessoa chega com um problema e você tem que resolver o problema dela da melhor maneira possível. E não falar assim, puta, a pessoa às vezes tá estressada, às vezes não tá cheia de sorriso, mas assim, o problema é dela, não é seu. Você não pode pegar aquilo da pessoa pra você e tratar ela mal por isso. Ela tem uma coisa por trás que talvez ela não esteja bem e você pode ajudar ela com o seu atendimento. É. Ainda mais a gente que trabalha com pessoas todos os dias, né? né? Tem vários casos que você tem que dar o melhor sorriso mesmo Sim. não precisando, né? Ri da piadinha ruim. Vai rindo. Não tem jeito, cara. É sensacional essa cultura que você tentou trazer, né, pro seu consultório. E esse nível de excelência, essa paixão pela excelência, você acha que você teve muito influência da Disney lá dentro do consultório? Ah, não, com certeza. Isso, assim, no meu atendimento eu vejo, meu consultório em si, né, é Disney total. Tem Mickey pra tudo que é lado, agora o castelo de Lego que eu montei. Mas isso com certeza. A lógica eu faço agora sem pensar, né? Sim. Porque aquilo que eu falei no começo pode ser um pouco forçado? Pode ser
querer, igual eu falei esses dias para as secretárias, elogia a bolsa da mãe que chegou, elogia um brinco, parece forçado, A você não roupa. gostou, mas é uma coisa que depois você começa a criar e aí sai automático Exato. e verdadeiro. E pode fazer tão bem pra quem tá escutando. Nossa, com certeza. Então, e aí lá, tipo, que nem eles falam lá também, o guest, aqueles adultos com orelha do Mickey, cheio de pin, o que ele quer? Chamar atenção? Não, ele quer que você preste atenção Então, nele. É. Né? Então, é bem isso, você prestar atenção nas pessoas e trazer isso, tá? E respeitar também. Uma outra coisa, lição de lá era tratar todo mundo com respeito, inclusive as crianças. Que era uma dos basics que a gente falava, né? As regrinhas básicas de lá era isso. Você foi 2 vezes pra lá 2. trabalhar. Uma foi num restaurante, E a outra foi em brinquedo. Você ficava lá nos brinquedos. Do Magic Kingdom também, do castelo, no brinquedo, na mesma área mesmo. Eu trabalhei na Tomorrowland, que é aquela área do futuro, trabalhei num restaurante lá, e no outro ano trabalhei em brinquedo lá também. A melhor experiência foi na comida, pela loucura. Não, lá era, nossa, trash. E era Pesado. pesado. Mas é aquilo que eu falei, trabalhava super, super feliz. Tipo, lavagem cerebral no bom sentido. Porque é uma lavagem? Mas assim, é uma lavagem que você... Boa. Putz, nossa, Pra não é à toa que vida. volta. Porque paga mal. Tá? Paga? É um dos lugares que mais mal pagam lá. Verdade. Mas tem bastante benefício, né? Tem. Então, que nem a gente podia entrar nos parques de graça. Então, isso que é legal. Eu ia trabalhar, aí eu entrava uma hora antes, e aí eu ia para algum brinquedo, alguma coisa, passeava e entrava no trabalho. E lá tem temporada? Tipo, final do ano, Sim. tem mais gente do que no meio. Ou Não, é tem o ano datas inteiro, certas. Não, muita gente. O ano inteiro tem, gente. Isso ano inteiro não é tem. lotado. O ano inteiro é lotado. Tem muito lotado ou pouco lotado, né? Mas final do ano é o que mais tem. Né? Eu tô aqui no segundo ano que eu fui, o parque fechou, acho que 10 horas da manhã não entrava mais ninguém. Porque já tinha dado capacidade máxima no ano novo. No ano novo e no Natal. 10 da manhã. 10 da manhã fechou, não entrava mais ninguém. Dormiu mais do que o colchão, não Já entra era. mais. Já era, filho. só no outro dia. E Pimenta, pediatra. Quando que pode... Quando as mamães aí podem procurar um pediatra? É no período que elas estão tentando? É no pré-natal, quando já tá grávida? Como que funciona? Pode e devem, né? Com certeza também antes que tá tentando. Isso eu já falo porque isso é uma tecla que eu bato bastante. Questão de programação metabólica da criança começa antes da mulher engravidar. 3 meses, 4 meses antes da mulher engravidar. Tudo que se faz nesse período vai ter interferência na saúde da criança quando for adulto. 3, 4 meses Antes de engravidar. Antes de engravidar. Então, por exemplo, a mulher tá com o DIU, ela tirou. Ela já tem que procurar logo um pediatra. Sim, porque a gente, eu gosto de falar, né? Eu faço essa piadinha, né? O GO, que é o médico que cuida da gestante, ele cuida do bebê até sair da barriga. Aí, meu filho, pediatra, abraço, eu quero mais filho. saber de você. O filho é seu, top. O pediatra não, pensa no bebê ali dentro da barriga, mas pensa nesse bebê como adulto também. Então tem essa visão diferente, uma coisa que não é passado pelos GOs por conta disso. Lógico, eles vão falar de alimentação saudável, de alimentação, o que tem que fazer, o que não tem que fazer, mas não tão peso na criança lá, porque todo mundo pensa assim, o que eu fizer na gestação vai interferir na hora do parto, o bebê nasceu, a criança nasceu, pronto, agora zerou e vamos daqui pra frente. Só que não. Então assim, 3, 4 meses antes da mulher engravidar, já tem coisa ali que, se fizer, vai mudar Dá pra lá melhorar na frente. E você diz com em questões de alimentação, de hábitos diários. Exatamente. Como que é isso? Nutricional, então alimentação, exercício físico, atividade física, tá? Tudo isso vai interferir na saúde do bebê. Uma pergunta que pode parecer boba para nós que somos da saúde, mas muita gente não sabe. Bebida alcoólica e cigarro realmente dá interferência? Não dá? É mito? É verdade? Como que é isso? Não pode. É 0,0000 durante a gestação. Para falar que assim, poxa, mas conheço uma pessoa que bebeu e não fez nada, né? A gente tem. Só que a gente não tem qual é a segurança, qual é a quantidade segura na gravidez. Por quê? Ninguém vai ser louco de fazer um estudo em grávidas. Para você eu vou dar 1 copo, para você 2 copos, para você 3 copos. Vamos ver qual que vai ficar ruim.
Vamos ver o né? que dá isso daí. Então é muito difícil em estudos de gestantes por conta disso. Até medicação também. Medicação, será que pode dar ou não pode dar? Difícil. Você vai ver que tem medicações que assim, é possivelmente compatível ou não. Porque também não vai fazer estudo. Você não pode testar uma droga em gestante. O que você vai fazer? Quem tomou, se deu alguma coisa ou não, junta um monte disso estudo. e aí que vem. Tá? Então, o álcool foi isso. Viu-se que se beber, vai dar... Pode prejudicar vai dar a ruim. criança. Sim, Pode prejudicar a síndrome alguma coisa. alcoólico-fetal da criança é grave, gravíssimo. Agora, quanto de álcool, isso não dá para Como saber. que é o negócio que você falou? É síndrome alcoólico-fetal. Síndrome alcoólico-fetal. E que SAF. isso... Malformação congênita e um monte de coisa. Problemas cognitivos. Sim. E Por isso é dose dependente? Quanto mais álcool, mais grave vai ser? Sim. Por isso que a gente não tem essa dose segura, por isso que é em zero. relação a drogas, né? Cocaína, maconha, crack, essas coisas. A criança nasce já dependente ou não? Tem síndrome de abstinência, principalmente se é uso logo antes do parto, tá? Mas isso tem interferência também em questão de crescimento intrauterino, malformação congênita, atrapalha e riscos aí para o período neonatal, então aumentando assim a mortalidade infantil. Então, seja cigarro, qualquer outro tipo de droga também é contraindicadíssimo na gravidez. E um negócio assim que tá cada dia mais presente, acho que na nossa rotina, é a gestação tardia, né? Cláudia Raia. Cláudia Raia, Ivete Sangalo, esse povo aí. Cara, como que é isso? Porque no nosso a gente vai até um ponto, eu e o Léo, eu assim, acho né? assim também que, não sei se isso entra em gravidez tardia, mas as mulheres, acho que o pessoal tá começando a engravidar mais tarde, né? Acho que acredito que uns 15 anos atrás, 20 anos atrás, 50 anos atrás, o pessoal tinha filhos antes, né? Sim. Dos 20 aos 25. Mas com a inserção da mulher no ambiente de trabalho, no mercado Isso de mudou. trabalho, isso mudou. Isso mudou, foi lá para os 35, Porque eu preciso 40. terminar a faculdade, eu preciso arranjar um emprego bom, mas eu preciso me estabelecer nesse emprego e um filho vai me atrapalhar. Então isso acabou empurrando. E assim, acima de 35 anos, a gente já coloca lá um diagnóstico, filho de mãe idosa. É isso. E aí você tem que pensar igual um carro. Então, você vai pegar uma estrada daqui até Rio de Janeiro. Você prefere num carro novo ou num carro velho? Né? O carro velho pode dar mais problema na estrada. É a mesma coisa. Né? É uma gravidez de risco? É. Né? A gravidez da Cláudia Raia é uma gravidez de risco? É. Mesmo congelando, igual ela falou que Sim, congelou. porque o os organismo todo, tá? O óvulo, a mulher já nasce com todos os óvulos dela, entre aspas, prontos. Tá. Mas meio que travado numa fase. E aí, durante a menstruação, todo o período menstrual, ele vai soltando. Diferente do homem que vai produzindo o tempo todo. O homem não tem essa de tardio ou não? Interfere ou não? Não, só interfere assim, questão de eficácia para engravidar. Porque, querendo ou não, também o espermatozoide vai ficar mais velho, vai ficar mais lento, não vai conseguir engravidar. E também pode ter chance de defeitos cromossômicos no bebê. A idade mágica, então, para uma gestação aí que Antes você dos 30. É verdade? Antes dos 30, né? Então, assim, acima de 35 é filho de mãe idosa que a gente coloca lá. Meu pai amado, hein? Vai, filhão. E tanto no homem também interfere, a rotina, hábitos, isso Sim. interfere no bebê. Sim, antes a gente só não culpava, né? Mas assim, botava a pressão na mãe. Na mãe. Então isso foi recente agora também. Antes era a mãe, o que a mãe faz, porque é ela que vai carregar o bebê durante 9 meses, mas a gente vê que também há interferência do pai. Inclusive, assim, tem mãe que tem uma alimentação super saudável, um pai péssima alimentação que não come nada. A criança pode ter seletividade alimentar e não comer vegetais nem nada quando crescer. Então tem interferência também do espermatozoide do pai. E essa gestação tardia, ô Pimenta, tá relacionado com o aumento de autismo que a gente vê por aí, crianças com alguma síndrome, tá relacionado ou você acha que é difícil assim cravar isso? É difícil cravar. Hoje não tem uma causa específica de autismo, você falar, isso aqui vai causar autismo. Não. O aumento também se dá pelo aumento de diagnóstico, tá? Porque tá mais comum, é isso, diagnosticar? tá se diagnosticando mais. Isso. Tá? Então, assim,
já tinha um número tanto, lógico, vem aumentando? Vem. O que tá explicando isso a gente vai ter que explicar, mas vacina não, pelo amor de Deus. Não é a vacina? Não é a vacina. Então, aumenta-se o diagnóstico. Então, quando é uma coisa estudada mais, criado uma classificação boa, método diagnóstico, acaba todo mundo acabando diagnosticando. Tem um supradiagnóstico também, então assim, tudo é autismo, igual antes era alergia à proteína do leite, né? Tudo é alergia à proteína do leite, tudo é alergia. Agora é autismo. A mesma coisa, autismo também é a moda. TDAH, Sim. qual mais? Transtorno obsessivo, compulsivo, toque, tudo tem alguma coisa, o né? TOD da criança, que é o Hiperativo. opressor. Sim. Então, assim, tem comportamentos comuns da infância que aí podem se confundir com algum transtorno. E eu falo, né, o autismo é uma preocupação dos pais, isso assim, tá, e você percebe. Então, o que eu recebo de paciente que vem no consultório e fala, ai, doutor, tá mexendo muito a mãozinha, assim, quando fica animado, que não sei o que, eu já viro e falo, ó, pera, Calma. autismo não é A mais B, é A mais B mais C mais D mais F mais F mais G. Pra você fechar isso é muito sério, Sim, né, cara? eu até falo assim para as pessoas, eu falo assim, ó, se você for em algum lugar, primeira consulta, a pessoa virar e falar, ó, tem autismo, foge, porque não tem... O pessoal olha e fala, oi. Ou ela pode ser a cigana da Tânia também, né? Aí sim, é só não... Autismo, beleza, vamos seguir pro próximo. Mas falar de na faculdade um professor de pediatria que também acho que uma das coisas que me fez escolher pediatria, não sei se foi isso, né? Mas eu lembro até hoje, ele era muito, muito, muito bom. Eu lembro que quando os residentes chamavam ele para avaliar alguma coisa, era, nossa, peraí, ele vai vir, ele vai vir. Aí eu lembro de uma criança que ele foi, ele olhou assim, mexeu um pouquinho, interna, meningite. Caraca, só de olhar. E era. Puta merda. O cara era pouco experiente. Nossa senhora. Teve alguém, assim, você tocou nesse assunto, a gente passou isso, Léo. Teve alguém que te inspirou? Ó, eu falo, isso não é jargão, não é pra agradar ninguém, mentira, mas é a pediatria que me escolheu. E isso eu tenho provas, não é à toa que, também retornando à questão da Disney, que depois que eu trabalhei na Disney, eu continuei indo como guia da forma, eu fui tio da Disney. Tio Pimenta. Tio Pimenta. E aí eu lembro que depois de uma outra excursão de outra empresa, eu fui com um monte de adulto, até de Alfenas, e era um monte de médico, tudo, e eu tava... Alfenas? É. Onde o Vitão e a Fer fizeram faculdade. Ah, é? E aí, eu lembro que eu não sei se eu já tinha me formado ou tava pra me formar, e todo mundo perguntava, o que você vai fazer, o que fazer? E juro por Deus, eu falava, tudo menos pediatria. Era essa a fala que eu tinha. Eu entrei na faculdade, eu ia fazer cirurgia plástica. A faculdade inteira. Chegou no último ano, no internato, o primeiro estágio foi cirurgia. Entende ser cirúrgico, coloquei a roupa. Não, isso não é pra mim, tchau. Não quero. Nossa, já me dá a ansiedade que eu tenho, né? Já me dá a faniquita, quero não sei o quê, não quero relar, não dá pra poder relar em nada, não podia ficar lá não sei quantas horas na tchau, sala. Falei, não quero isso daqui. Não é isso. E aí eu saí da faculdade falando, vou fazer tudo menos pediatria. Tudo menos pediatria. E aí eu comecei a trabalhar. E aí, como o pronto-socorro da pediatria na minha faculdade era muito forte, tipo, a gente no 3º, 4º ano já começava a atender, e 4º, 5º ano atendia sozinho, e aí vinha com o residente, então era a gente que tocava. Então eu saí da faculdade muito mais seguro em atender criança. Então eu ficava super tranquilo num plantão de pediatria e morria de medo de dar plantão de clínica. Né? Então, aí eu comecei a dar plantão de pediatria e foi indo. Tô plantão, ok, tô gostando, ok. Aí, a segunda vez que eu mordi minha língua. Porque eu mordi primeiro falando que ia fazer tudo menos pediatria. E a segunda vez que eu falei, eu não vou fazer pediatria porque eu não quero ter consultório. Não aguento mãe, vó. Né? Vó? Não quero As vós são consultório. o terror do Pimenta, viu, galera? Ele abre a caixinha lá de pergunta do Instagram dele, virou uma tiração de sarro nossa, mas assim, as perguntas das vós são as melhores. É vó, né, galera? Vó é vó. Vó tem alguma, experiência. você lembra de alguma pergunta, assim, clássica de vó? Ai, não, é que assim, acho que as mães que mandam, né, que é a vó que não deixa. Porque a avó... Ar-condicionado, né, nesse calor que tá fazendo agora também, eu conto isso até para os pacientes, teve uma vez que eu fui fazer uma consulta domiciliar do recém-nascido, e eu morrendo de calor, e eu com vergonha de falar, porque, tipo, tava quente, né, eu suando até, aí eu disfarçava. Aí o bebê, eu fui examinar o meu bebezinho, tava até quente, né? Aí veio a pergunta, doutor, ar-condicionado? Não, pode ligar, tá calor aqui, olha aqui. Como a criança tava chorando, na hora que eu tirei a roupinha, a criança ficou calma.
Aí eu falei, não, pode usar, né? Ar-condicionado, pé gelado, friagem da pneumonia. Tudo. Isso são os carimbos certos da avó, né? E na hora da alimentação, né? Bolachinha e Bolacha, água e sal, pode? Danoninho. Elas gostam de estragar uma alimentação, né? As mães já sabem, né? Vai pra casa da avó. Perde tudo. Pimenta, conta um pouquinho pra gente dessa forma turismo aí, que é novidade isso daí, hein? Seguia da forma, você sabia dessa ou não? Eu sabia. Você sabia? Eu não sabia Sei dessa. lá, tá vendo? Não, Você ia pra Salvador, em Terceirão? Tudo? Não, Só pra Disney. fazia Disney. Ah, tá. Porque, tipo, eu gostava do destino. Pra Tá. não falar que eu fiz Disney, eu fui no Clube Médio uma vez. 2 vezes, na verdade. Uma eu fui, a segunda eu fiquei na enfermaria. Mas eu fazia Disney e porque eu conheci amigos lá que trabalharam na Disney comigo que eram da forma já. E aí me apresentou, aí comecei a ir. Eu lembro que no primeiro ano que eu fui, já fui de guia, voltei já no mesmo ano como coordenador. Né? Porque, tipo, lógico, você trabalha lá, você sabe, e acaba indo bem. E eu lembro que eu fui nesse primeiro ano, eu cheguei aqui no Brasil, no dia seguinte embarquei de novo com outro grupo para lá. E aí era a mesma coisa também, igual trabalhar lá, assim, eu amo aquele lugar, então não adianta, né? E aí eu ficava bravo com os passageiros que ficava com sono, queria Acorda! sentar, não queria aproveitar. Aproveita, pelo amor de Deus. Não, eles queriam ir comprar, queriam na Apple, queriam não sei o quê. Igual na minha época que eu queria o Nike Shox, né? Quando eu fui. Nossa, 12 molas. Mas é tipo assim, aí você também trabalhava, mas tipo, era satisfatório. Principalmente imagino. levar pessoas que fazem pela primeira vez. Nossa É um senhora. sonho, né, cara? Encantado, demais. Pimenta, voltando aí, falar um pouco de pediatria, nesse período da Covid aí, que o pessoal ficou de quarentena, ficou em casa, você sente que as crianças elas não criaram, não desenvolveram um sistema imunológico, o quanto isso se afetou, o quanto isso afetou e como que isso como você trabalha com isso agora, tanto em questões de socialização, porque às vezes essa questão dela não conseguir socializar, isso pode refletir na saúde dela, né? Sim, com certeza. E como que é isso? E já assim, emenda a pergunta da vacina, né, cara? Que você já tocou no assunto aí. Explica pra gente a vacina na criança, como funciona, como que não funciona, os mitos. Que eu e o Léo fomos vacinados com o Zé Gotinha, né? Com um cara vestido de gotinha, vira pra lá e pau, nós e beleza. E agora todo mundo, não vou vacinar meu filho. Como funciona isso? Não, os prejuízos para a criança da pandemia, isso aí acho que a gente vai ter muita coisa ainda no futuro, né? É muito pouco tempo para a gente ter alguma coisa, mas no consultório, o que teve de atraso de desenvolvimento, então regressão de fala, atraso de fala, né? Então, o que vinha paciente com atraso de fala, fala assim, olha, a gente não vai diagnosticar nada durante essa pandemia, não dá, tem um viés enorme, né? Você fala até questão simples que a gente não pensa, de máscara. As crianças, tipo, só vendo máscara. Máscara. Uma das coisas para ela aprender a falar, ela tem que ver a pessoa Leitura, falando leitura labial de como faz o som. Então, só isso a gente já vê que deu um atraso. A imunidade foi lá para baixo, né? As crianças precisam ficar doentes, elas precisam entrar em contato Precisa com pisar essas na areia, coisas. comer meleca. Comer cola. E não é à toa que aconteceu. Isso eu lembro que eu também, um monte de paciente meu falou, nossa, doutor, estava certo, né? Durante a pandemia, no consultório, eu falava, quando voltar às aulas, as crianças vão morrer de ficar doente. Tipo, muito. E não é à toa. Né? Normal para uma baixa. criança até 5 anos, 5, 7 anos, é de 9 a 12 resfriados, infecções de vias aéreas por ano, ou seja, uma por mês. Uma por mês. Eles estavam tendo 2, 3, Caraca. né? Por quê? Não entrou em contato com os vírus durante a pandemia, aí na hora que começou a entrar em contato, entrou em contato com os vírus do ano passado, com o do outro ano e desse ano que está indo. Né? Então a gente teve muito prejuízo nessa questão. Fora a geração álcool em gel, né? A criancinha não pode ver um álcool em gel que já passa na mão. Vai com a mão. Que aí é a mesma coisa que eu falei, as crianças têm que ter contato com a sujeira, contato com esses bichinhos do bem, da natureza na vida para criar uma imunidade. E aí essa esterilização excessiva também tem prejuízo, inclusive nas doenças alérgicas, que com certeza vão aumentar Rinite, também. sinusite, isso? Sim. Bronquite. Porque é uma desregulação do nosso sistema imunológico. Então, isso vai acarretar aumento em doenças alérgicas e já está percebendo isso. Então,
de prejuízo ainda que a gente vai ver vai ser muita coisa e ainda vai ver. E aí a mesma explicação também para vacina, né? Isso é um assunto 100% polêmico, então por isso que vai dar ibope aqui no podcast. Pimenta fala que não deve tomar vacina. Manchete, é um assunto muito polêmico, né? Porque politizou demais a vacina. Sim. Fake news muito da vacina. Sem base científica nenhuma, sim. né? Então, assim, a medicina hoje, é baseada em evidências. A gente precisa trabalhar com a evidência. E hoje, a Sociedade Brasileira de Imunização, Sociedade Brasileira de Pediatria, Academia Americana de Pediatria, sociedades renomadas, liberam a vacina. E estão em estudos até 6 meses, estão liberando. O que eu gosto de falar, né, para os pacientes e falo para todo mundo, né? Tem que ouvir, tem que respeitar opiniões de tudo, só que assim, não cai em fake news, nem para os dois lados, tá? A questão de pessoa falar assim, está fazendo mal. Não, isso é mentira. Tá ali os trabalhos mostrando que não está fazendo mal. Tá ali um monte de trabalho. Tem base falando que não faz mal. Agora, assim, virar também vamos supor, o 100% pró-vacina, falar, a vacina é super tranquila, 100% segura, ele também não pode falar isso. Né? Por quê? A gente tem pouco tempo. 3 anos, 4 anos para medicina é muito pouco tempo. Sim. Né? Então não dá para virar e falar, olha, é 100% segura a curto e longo prazo. E tem as exceções, né? Sim, então isso não dá para falar. Então não tem, eu gosto de falar assim, cuidado com as fake news, tanto para quem, pro bem, tanto pro mal. Pró e pro contra a vacina. Por quê? Os dois vão ter coisa errada e, assim, se embasa naquilo que é recomendado, né, por sociedades mais renomadas. Mas o que aconteceu, eu acho, Pimenta, o negócio de vacina que você falou, 3, 4 anos, né? Fazia muito tempo que a gente não tinha uma pandemia, né? Acho que a última foi a espanhola, acho que nós tivemos aí. Então foi criado realmente um multirão, né, cara? Todos os países se juntou ali, é isso, não, o outro traz outro negócio, uma novidade, vai trazendo. Então não é que foi um bando de Zé Mané que se reuniu e falou, vamos criar algo para combater um vírus. Não foi isso, né? Não, e a gente vê que também no começo da Covid, gente, cada semana era uma coisa nova. Trata com isso. Não, isso não dá mais. Isso dá. Não, isso não dá. Por quê? Veio uma doença. Estudo, você vai estudar, estudei 1 mês aquela doença nesses pacientes. Nossa, deu certo isso. Aí passou 3 meses, já viu que não deu certo agora, porque voltou pior, alguma coisa. Então, foi uma coisa que foi mudando. Sendo analisado a cada momento, né? E as escolas, como que as escolas reagiram a isso? Foi no online, né? Muito online, né? Voltou faz pouco tempo, né? Presencial, sim, né? Foi ano passado que voltou. E as escolas pedem a carteirinha de vacinação ou não? Como que tá isso? Você sabe? Olha, não tenho essa informação se estão obrigando ou não. Eu sei que tem uma ou outra coisa que eu vi que obrigou a ter a vacinação, mas eu não sei se todas estão exigindo, não. E Pimenta, com a pandemia ainda, por conta do Covid, você percebe que os pais hoje eles estão mais super protetores, com medo de tudo? Qualquer coisinha é motivo para você desconfiar de uma doença muito pior? Como que é isso? Ou soltaram mais? Não, vai, molecada. Ficaram mais protetor. Eu acho que assim, tá já melhorando um pouco, mas durante a pandemia foi realmente a treva, né? Porque foi muito medo, né? Deu muito medo em todo mundo. Em todo mundo, gente que não saía de casa, 000, aquelas coisas que lavava, esterilizava tudo que pegava da rua, não pedia nada. Eu conheço gente que até hoje não voltou à vida 100% normal. Hoje, hein? 2023. Então você imagine para quem tem filho pequeno aí. Sim, e assim, criou uma geração, eu tenho, mas isso assim, sempre teve, né? Mas realmente isso deu um up para aquelas que já eram um pouquinho mais super protetora, família que já tem medo, que não quer que o filho fique doente. E eu gosto de falar isso para as mães, né? Não dá para você colocar ele numa bolha. Não quer que ele não fique doente, você coloca ele numa bolha, igual aquele filme de bolha lá, que ele fica na bolha pro resto da vida. E não acontece nada. Não acontece nada. Não fica doente, aí realmente não vai ficar doente. Só que assim, e aí? Você vai deixar seu filho viver numa bolha? Não interagir com nada? Então É tudo ai meu Deus, né? Tudo um Deus nos acuda. Ai meu Deus. Ai que tá comendo cola. Ai tá comendo terra. Ai meu Deus do céu. E assim, eles querem o melhor para os filhos deles. E não quer que sofra. E aí isso também tá criando uma geração que não lidar com frustração.
Então a gente vê, e eu só puxando porque não só a doença em si, Sim. que preocupa a criança ficar doente, mas também preocupa a criança de passar a frustração. Criança não pode ouvir um não, criança não pode não ter alguma coisa, criança não pode chorar, né? E não sabe lidar com frustração. Imagina esse adulto lá na Recebendo frente, um não de uma empresa, né? Então eu gosto de falar, puxando um pouquinho para alimentação, né? Criança pequena, que eu falo, que até 2 anos não pode comer açúcar. Nossa, mas se ela vê isso e você não vai dar? Não, você vai Ele falar, não sabe esse o que não que é é. seu. É. Né? O seu tá aqui, ó. O seu tá aqui. Esse não é seu. Porque se você ensina e tudo é sim, né? Lá na frente, quando ele for não receber um não de uma empresa, do emprego, vai saber De lidar? uma faculdade, Não né? vai, de uma não passou em faculdade, não medicina. passou. Nossa, o pessoal se mata hoje em dia. Então a gente vê que assim, o pediatra não trata só doença, né? Tem que cuidar da criança para ser um adulto saudável. E saudável não só em questão física. O Renan veio aqui os com a gente, aspectos né? de saúde são sociais, físicos Psico. e psíquicos, né? Eu ia falar que o Renan veio aqui com a gente e falou exatamente isso que o Pimenta tá falando. Que hoje os jovens que entram na empresa dele, lá na Yankee, não estão acostumados a receber um não, a ter uma conversa séria, sentar numa mesa, conversar sério. Não é que eu tô brigando com você. Eu só tô Sim. conversando sério com você a respeito do nosso trabalho. Não, já acha que tá brigando, que já vai mandar embora, Acho já que é não tá bom. pessoal, que não sei o quê. E tem muito ligação direta com o que teve dos pais, né? Sim, você vai. E umas coisas assim que você acha que não tem prejuízo lá na frente, né? E uma coisa que eu sei que fez em casa, meus pais fizeram, e aí depois eu aprendi que é errado, né? Igual questão de nota boa. Uhum. Nota boa na escola, eu lembro que teve um ano lá que o nosso presente de Natal era a soma das notas do ano. Então, cada nota era em reais, aí chegava no final do ano, eu e minha irmã cheio de dinheiro, meu irmão não. Dá dedura aí. Se fosse isso, eu ganhava um ioiô. E aí, não pode. Assim, ele tirar nota boa é obrigação dele. Você tá pagando uma escola, você tá pagando caro naquela escola pra ele aprender. É obrigação. E é a única responsabilidade ele que ele tirar É a tem. única coisa que ele Então, vai assim, fazer. você não pode dar um prêmio por uma obrigação. Né? Isso é saúde, até saúde financeira, né? Em questão até tem uma super boa, um livro, né? Muito além da mesada. A gente fez até uma live com a escritora. Olha. Então, assim, você não pode ficar bonificando coisa que é obrigação. Porque é bem isso, no trabalho, ele vai fazer aquele trabalho dele. Então, sei lá, um arquiteto vai montar aquele projeto para a empresa. E ele vai esperar uma bonificação por isso. Mas, pô, é o seu trabalho. Você já foi contratado por isso. E aí vai se frustrar porque ele não tá recebendo Porque uma não recebeu bonificação a por bonificação. aquilo. Aí fala, ai meu Deus, não sei o quê, porque não sei... E vai começar a se frustrar inconscientemente, né? Porque ela não Sim. teve um reforço positivo. E o dono da empresa nem imagina. Não, Porque o Pimenta foi contratado pra fazer isso, ele tá fazendo isso. Beleza. acabou, tá ótimo, tá tudo É. bem. Outro assunto polêmico também que você falou e agora tem relação. As escolas em tempo integral. Como que você enxerga isso? Porque eu e o Léo, a gente fazia muita atividade extra escola, então a gente conhecia outras pessoas. Outro ambiente, outras classes círculos de sociais. amizade. Você acha que isso tá limitando muito? Você acha que o caminho é esse mesmo? Geralmente na própria escola integral tem bastante atividades Sim. extras aí. Né? Eu gosto de falar assim, igual idade para ir para a escola. Qual que é a idade certa para ir para a escola? Não tem, tem. a idade que a família precisa. Então assim, você não vai julgar uma mãe que está colocando na creche uma criança de 8 meses, menos de um ano, mas às vezes ela precisa disso, porque ela tem um trabalho. A mulher foi inserida no mercado de trabalho e hoje está aí precisando Minha também. irmã estuda desde os 6 meses. Então, Desde 6 meses, porque meu pai trabalhava em São Paulo, minha madrasta era advogada numa empresa, e aí? Como vai é que ficar? faz? Como é que faz? Como que você vai fazer? Tem que se Então, eu acho que assim, lógico que você super atividades para crianças, então assim, ocupar muito tempo Isso. delas, isso é ruim, tá? Igual esses dias até repostei um vídeo falando disso mesmo. O ócio, a criança precisa do tédio, ela precisa do ócio para desenvolver habilidades, criatividade, questão para fazer história, pegar brinquedo e montar um faz de conta, essas coisas, ela precisa do tédio. E hoje o que acontece, às vezes você fala, não culpo nem tanto a escola, mas assim, a questão de ocupar com tela, com jogo, com isso, e a criança não ter o tédio para poder se desenvolver.
E chegar em casa também morto, né, Léo? É. As crianças Nossa chegam em Senhora. casa às 6 horas da tarde, Aí as mães acabado adoram. da escala, põe pra dormir. Ai, meu filho é um anjo. Ué, mas logo, quanto tempo você vê seu filho? 2 horas por dia, 3 horas por dia acordado. Aí é um anjo mesmo. Ué. E Pimenta, você comentou aí, cara, esse negócio de tela, internet. O que isso influencia? O tempo? O que isso influencia positivamente e negativamente dentro do desenvolvimento da criança? Muito mais negativamente do que positivamente, né? Hoje a internet é perigosíssima, Nossa Senhora. né? Tanto para coisa ruim, crime sendo cometido contra as crianças, como só desenvolvimento também. Aumentou muito, né? Pimenta? Ver uma das coisas que, assim, eu vejo minhas irmãzinhas, tem acesso, às vezes TikTok, uma coisa, assim, a minha irmãzinha dançando TikTok. Aí em casa eu brigo, né? Não sou pai, mas ela, não vai, não é pra vai assim. dançar. E aí você acha que é normal, mas eu dancei na boquinha da garrafa e não aconteceu nada, né? E aí você começa, uma das coisas que você vê assim, a internet, um dos perigos que é isso que eu tô falando, é a sexualização da criança, tá? Se você perguntar para sua avó quantos anos ela menstruou e ver agora as crianças com quantos anos está menstruando, você vai ver que está sendo mais cedo, tá? Então você vê que assim, tela, internet, imagem, sexualização da criança tem mudança no corpo, não é só em Hormonal, comportamento, é no corpo, no desenvolvimento. As meninas estão menstruando mais cedo. Tá? Menstruar é ficar pronta para se reproduzir, pensando no biológico. Fisicamente. Tá? Então você vê que assim, tá ficando mais cedo para se reproduzir mais cedo, por conta de comportamento. Fora que você não tem controle nenhum do que pode acontecer lá, né? A gente teve a era lá dos jogos, dos desafios, das crianças morrendo, Baleia se azul, né, matando, que baleia chamava? azul. Isso existiu mesmo? Sim, existiu. sim. Teve um recente, agora também foi uns desafios que foi desodorante, que era colocar o desodorante no mamilo, a criança perdeu o mamilo porque congelou. Nossa Então você Senhora. vê assim, que é muito perigoso. Tem que Na ficar em nossa cima, época, né? o máximo que a gente fazia era cortar a franja. Era bem Cada isso. uma, né? Comer terra. Não, é diferente a infância. Antigamente a gente É. podia brincar na rua. Nossa, Sim. eu brinquei muito na rua. Hoje em dia já é diferente. Não dá. Lógico que assim, a sociedade não deixa, né? Você não não dá. consegue ter essa segurança. Se você não pra morar ter num condomínio fechado ou num prédio, você não dá pra Sim. você soltar a sua criança pra você brincar na rua. É muito perigoso, né? E falando em relação, Pimenta, de joguinho de celular. A criança tá lá, para de encher o saco. Vai lá. É a chupeta Fica digital, aí. né? O celular é a chupeta digital. Aquele estímulo visual de muitas cores, de Galinha pintadinha. de coisa Sim. passando e de brinquedinho, tudo virtual, a criança fica quieta ali, introvertida. Como é que isso influencia também no desenvolvimento, tanto cognitivo quanto físico dela? Sim, com certeza. Uma tela, 0 telas até 2 anos de idade. Acima de 2 anos, até 5 é meia hora, máximo 1 hora por dia. E aí que veio a pandemia também, que Aumentou. complicou isso, porque as aulas foram online. Teve paciente meu que foi a primeira vez contato que teve com tela, foi por conta disso. E aí, uma vez que entra em contato, acaba ficando. E é uma coisa que vicia, já foi estudado. Tem liberação de dopamina, de hormônio de prazer na hora que está assistindo alguma coisa. E aí é viciante, acaba viciando naquilo e isso atrapalha tanto o desenvolvimento, porque gosto de falar televisão. E isso as mães mesmo, eu posso fazer. Como que a criança fica na frente da tela? Babando, né? Parada. Tá lá. Hipnotizada. Você já percebe que é uma coisa que só tá entrando, ela não tá colocando. Né? Ela não tá interagindo com o Tá negócio. interagindo. É diferente de um livro que ela vai ler, vai pegar, vai sentir, ou Joguinho faz de conta, de um joguinho tabuleiro. que ela vai pegar, então tem um sentido tátil, sentido tudo isso. Isso é completamente diferente. Ali é só uma coisa que tá entrando, e hipnose mesmo. E por isso que funciona como chupeta, porque é muito mais fácil. Eu gosto de um pediatra que postou esses dias, né, um vídeo lá péssimo de uma mãe que colou durex na chupeta aqui da criança para não cair à noite, para não chorar. Nossa. E aí ele fala que já teve um bebê que morreu assim. Asfixiado. Ele fala assim, não julga a mãe, não sabe como que ela estava ali naquele momento de desesperada. Só estresse. que assim, ele virou e falou, eu adorei que ele falou assim, ó, viu, quem tá na idade para ser mãe, ou vai ser mãe, marca aqui, viu, filho cansa, tá?
Filho cansa. E eu gostava, na residência, a gente falava, eu tinha que ter curso para você poder ser pai. Igual você tem um curso para poder dirigir. Você também tem um curso para ser pai. Pra Só que ser pai. mesmo a gente, depois eu vendo que assim, mesmo fazendo os cursos, não ia preparar para a vida real. Mas tem que ter essa ciência. Mas tem como você se preparar melhor, né? Sim, Ainda você mais tem pra... com o mundo de hoje. Aproveita, né? O celular que tá certeza. na frente sua aí 24 horas. E já que você quer ser pai, você quer ser mãe, cara, estuda, se prepara. Vê que não é o mundo de rosas, que não é fácil. Mas isso não é né? só para criança, né? Vai no restaurante e começa a olhar nas mesas do lado. É. Tá? Você vê casais, tipo, cada Que um nem no conversa. celular. Isso eu também, eu me ensino nisso aí. Às vezes tá dando um jantar no restaurante, tá aqui, um no celular. E o outro no Meu, outro. ninguém interage, não tem mais interação nem entre a gente, quem sabe que você vai interagir com a criança. E isso também os pais. Os pais ficam no celular, seja para trabalho, seja para alguma coisa, seja para jogar um joguinho para relaxar ali. E deixa a criança, E o não pai, acaba tendo essa os pais são um interação. espelho, né, pra criança, né? É, com Sim. certeza. Se E meu pai tá almoçando com o celular aqui, eu tô trabalhando. É. Criança, meu amigo, isso não vai mudar se você tá trabalhando, se você tá vendo futebol. Sim. Você tá mexendo no celular na hora da refeição. Uma coisa que eu já percebi, até quando eu trabalhava com basquete, com adolescentes aí de 15 a 19 anos, o desenvolvimento motor é muito mais atrasado do que 10 anos atrás, 15 anos atrás. Porque eles não brincam mais na rua. Não briga, não se não mexe, brinca mais, fica sentado no só sofá. videogame, celular. Você vê, cara, tem adolescente que já tá assim, ó. Já tá com o pescoço, deixa eu virar pra câmera. Já tá assim. A postura é assim. Põe aqui, ó, nessa câmera aqui pra mim. É assim, ó. Você vê ele andando, ele anda assim. Todo curvado, cara. E isso é um reflexo de ficar assim. Olhando o celular, digitando. E o absurdo maior é, a gente trabalha na Campara, pai indo lá na recepção, perguntando se a gente não dá atestado que o menino tá matriculado na academia. Aí você fala assim, mas isso, ele não tá, mas por que você quer? Não, pra ele não fazer educação física. Então, peraí, ele não vai fazer educação física na escola, ele não vai fazer uma treinar academia, aqui. não vai fazer nada e você tá achando que é legal, é a frustração. Foi o que você já comentou. Não pode falar não? Sim, exatamente. Vai ter que escolher. Ó, quantos esportes que tem. Eu Nossa. gosto de fazer até para as mães no consultório, né? Dependendo da idade, tem os esportes mais para idade, lógico. Só que assim, olha o tanto de coisa que tem. É impossível não gostar de uma coisa. De nada? Pô, Nada. cursinho de férias. Eu lembro que na minha época tinha cursinho de férias, Tinha. cara. Nossa, ficava Acampamento o de dia inteiro. Biriçá. Tinha o Tibiriçá, tinha o Luso lá. Nossa, era uma delícia. Até uma dica aí pro pessoal que tá assistindo. Pessoal, tá tendo recreação no Luso, tá tendo recreação no BTC, No Sesc, tá acho tendo também. recreação no Sesc, tá tendo recreação em Tibiriçá, que você falou no Hotel Fazenda que tem lá, Ainda tem acampamento Tá. de Biriçá? no Horto. Pessoal, seu filho tem milhões de maneiras de brincar, de estar com outras pessoas e você ter umas férias mais De se tranquilas. desenvolver, né? Porque isso é Então, desenvolvimento, né, cara? Sim. Deixa o celular de lado e bota seu filho pra brincar, que vai valer muito mais a pena, né? O brincar hoje tá muito em segundo plano, né? É só aprender, aprender, aprender. Não, tem que fazer, não sei o quê. Estão querendo criar mini adultos, né? Sim, sim. Achar que assim, você precisa investir o máximo que dá. Só que aí bem isso, não dá tempo da criança ser criança, que ela Criança tem que precisa ser criança. Eu gosto de falar, você tem que tratar a criança como adulto, você trata como adulto, mas não espera que ela se comporte como um adulto. E eu falo tratar com adulto não é adultizar, fazer o que tem que um adulto fazer. Não, mas tratar com respeito. Você tem que respeitar a criança, respeitar o limite Walt delas Disney de também. Respeite as crianças. Respeite todo mundo, inclusive as crianças. Eu crianças. falo para as mães. Então, assim, e muitas frustrações das mães e para comportamento, né? As birras, entre aspas, que não são birras. É bem isso, tipo, de você não respeitar ela como um adulto, né? Respeitar como uma pessoa, não falo nem adulto, né? Respeitar como uma pessoa. E respeitar suas limitações também, tá? Não, tá super gostando de todas essas atividades. Beleza, ok. Ó, ela tá gostando. Agora é diferente você ficar tuchando coisa. Eu lembro que eu odiava o Kumon. Nossa senhora. Eu fiz quando era criança. Eu lembro que minha mãe obrigava a gente a acampar em Avaré no carnaval. Caligrafia. Não podia sair. Não, era de matemática. Não podia sair da barraca se não terminasse o Kumon. Não podia ir brincar com as pessoas enquanto não terminava o Kumon.
Hoje, cara, me ajudou pra caramba. Eu queria ter voltado feito no mais tempo com o e falado, puxa, vai que vai ser bom pra você depois, né? Mas é bem isso, é assim, é uma obrigação e uma necessidade dos pais acharem que isso é o melhor pros filhos, né? Acaba cegando pra muita coisa. Muito. Eu quero fazer uma pergunta aqui, Pimenta. Pode ser meio... Você vai perguntar se o pediatra cuida do pé? Puta, esqueci que eu ia perguntar. Não é Que possível. moleque, velho. Puta merda. Ele sempre faz isso. O pediatra cuida do pé, Léo? Não. Lembrei. Lembrou? Pimenta. Assim, eu não sou pai, né? Então eu vou fazer uma pergunta que pode parecer idiota, mas quando se preocupar com algum sintoma na criança? Tipo, todo sintoma eu tenho que me preocupar? Ou tem coisa que vai acontecer? Ou tenho sempre que correr no pediatra e falar assim, meu, tá com uma dor de barriga, tá com uma febre, tá com não sei o quê, nariz escorrendo. Quando que seria a hora de procurar ou que se preocupar? É só a experiência sendo pai que vai te dar essas coisas? Porque também tem a outra vertente de ter que se preocupar e às vezes você não se preocupa. Qual que é o timing? Acho que assim, para cada doença vai ter sinais de alarme de gravidade específica delas, né? Mas isso a gente vê muito, pronto-socorrização da pediatria. Isso vem do ser humano, a gente quer resolutividade para tudo. Então, não são só os pais, as mães que querem resolver o problema, coisa, todo mundo. Então, o filho deu uma febre, já corre pro pronto-socorro, porque, nossa, preciso saber o que preciso de um remédio para ele curar, para amanhã ele tá bom, né? E aí, isso que é o maior embate da gente, porque realmente tem N coisas que não tem como saber. Então, isso é muito difícil, isso é só com acompanhamento mesmo com o pediatra, vai ser no consultório. Então, isso é consultas que a gente vai falando, explicando os sinais de alarme e gravidade para cada tipo de doença, né? Por exemplo, o que está mais agora é questão respiratória, então resfriado, gripe. Quando que eu vou procurar pronto-socorro? Quando tiver desconforto respiratório, né? Até no meu Instagram eu coloquei videozinho lá da criança afundando a barriga para respirar, né? Então, com sinais de desconforto. Opa, preciso ir. Porque eu gosto de falar para as mães também assim, porque leva no pronto-socorro com resfriado ou com uma diarreia que começou hoje, mas a criança está super bem, está se hidratando super bem, tomando um monte de líquido. Só tá com diarreia. Tá só com uma diarreia, começou uma diarreia hoje. Aí você senta do lado de uma criança com meningite ali na recepção, que você não sabe o que tem, né? Então, é perigoso, né? Eu gosto de falar para as mães, o hospital é perigoso porque as bactérias que tem lá é muito mais forte das que tem aqui fora. E aí o risco de uma infecção lá dentro é muito maior do que um risco de infecção aqui fora. Então precisa sim sempre ter esses sinais de alarme e gravidade na cabeça para quando realmente eu preciso procurar, principalmente os serviços de urgência e emergência, que hoje não tem urgência e emergência quase, é muito mais consultório do que realmente urgência e emergência por conta dessa resolutividade de querer resolver tudo agora. Mas isso depende de cada um, e aí acompanhamento e com um pediatra de confiança que você vai ter, que você vai falar e vai dar essa confiança para os pais. Então, tem pais que nem a febre que você falou, né? Tem pai que, deu febre, desespera já total, pelo amor de Deus, tá morrendo, né? E aí, às vezes, bem você falou, né? Uma febre vai, aí a criança lá examina, não tem nada, aí a mãe fala, o que pode ser? Eu falo, olha, tem um livro do que pode ser, né? Pode dizer tudo isso aqui. Esses dias até uma amiga minha, dermato, postou no Instagram dela alguma coisa que falaram assim, doutora, o que pode ser isso? Aí ela pegou 2 livros, tratado de dermatologia. Pode ser isso ou pode ser isso. Tudo, não dá pra saber, né? Então, isso e os pais também vão ganhando confiança, né? Pais de primeira viagem sofre muito. Nossa. Sofre muito. E demais. a criança também, né? Porque... ué. Sofre em questão de tudo, né? Imagine você, desesperado do jeito que você é, a criança tá com febre. Imagine o inferno que você vai fazer na cabeça da Flávia. Sou de boa. Não
Não sei aonde você é de boa, né? Eu sou de Você boa. e a hipocondríaca da Flávia. Ai, meu Deus, Léo. Ó, tem o filho da minha amiga que morreu por causa de febre. É melhor a gente levar. É assim, não é? Ai, meu Deus, então já pega as coisas, amor. Toma. Vai, pega. E aí, pai de primeira viagem sofre muito. Não, Você tá sim, doido. e aí vai criando confiança. Porque também assim, e os pais sentem que nunca estão preparados. É. Né? Mesmo segundo filho, assim, ele quer fazer o melhor, mas eles nunca se sentem capazes de fazer melhor. Que estão fazendo o melhor. E eu acho que mesmo que quando você se prepara, quando nasce, você fala, nossa, eu não sei nada. Exatamente. E agora? Por isso que eu falo, antes eu falava, tinha que ter curso, mas depois com a convivência na pediatria, principalmente no consultório, eu falei, olha, nem que se tivesse curso. Nada. Né? Eu tô na consulta de pré-natal, é bem isso. Às vezes eu fico até preocupado, porque vai as gestantes super tranquilas. Ai, como que você tá? Ai, tô super bem, doutor. Ai, tá preocupado com alguma coisa? Good Não, vibes. não tô preocupado com nada, tá super bem. E aí eu começo a soltar, pá, isso, e o sono, e tá. Aí, ó, É isso. tá bem, assim, eu prefiro que você saia preocupada mesmo, né? Eu prefiro que aquela que vem assim, ai, doutor, não, tô com medo de tal coisa, do que a que fala que tá tudo bem, porque senão vai tombar ali depois que nascer, né? Então eu gosto, as minhas mães no pré-natal vêm, eu preparo pro pior cenário que tem na vida, né? Acho que às vezes a mãe até se arrepende, fala, ai, meu Deus, Ai, meu Deus, ai, meu Deus. será que eu tô pronta? Ai, Não, pega as fica coisas, pega as mais coisas, um tempo, fica mais um tempo. Porque exatamente isso, para se preparar pro pior, pra quando vier e não ser aquele pior, pô, ela até se sentir bem e falou, nossa, ó, tô conseguindo levar tudo aquilo que ele falou que ia E acontecer. você acha que os pais estão participando mais das consultas ou não? Sim. Eu senti isso também, sabia que? Tá, pais, vós, lá vem a avó de novo. Ei, a avó avó. pra caramba, mas eu gosto que elas vão na consulta, principalmente das dos 6 meses, introdução alimentar, tem que levar a avó. Isso eu falo pras mães também, você traz a avó na consulta de... A avó de tem 6 meses. sempre um danoninho Teve guardado na mão. Teve uma mãe que levou as duas vós, por falta de uma, levou as duas nessa consulta. Não levou o pai, levou as duas. Pra não ter erro. Mas esse negócio de primeira viagem é o que falam, né? O primeiro filho, se for 3 filhos, assim, o primeiro filho é o mimado, o segundo filho é o que já consegue se virar, e o terceiro é o sobrevivente, né? O terceiro é E Deus o que terceiro cuida. já fala assim, já sei isso aí, isso daí deixa. Mas pior que isso reflete até em questão da cólica do lactente, né? A cólica do bebê. Segundo, terceiro filho tem menos cólica que o primeiro. E exatamente por isso também. É Os verdade. pais, já sabem que é. Ai, não, é cólica, vai passar, tranquilidade, não sei o quê. Não tem aquela... Ai, meu Deus, tá chorando. Ai, meu Deus, ai, o que que deve fazer? O que que deve ser? Não sei o quê. E aí tem menos cólica. Então isso já também tem visto. Você vê que realmente E já que essa tem coisa irmão, você sempre tem babá, né? Ah, Léo, vai ver que seu filho tá chorando, meu filho tá chorando lá. Ah, cuida lá, vai, Pimenta. Tem sempre isso. economiza nas coisas. É um meme também que eu já postei do mêsversário. Primeiro filho, aquele mêsversário maravilhoso, não sei o quê. Terceiro filho, um post-it colado. 1 mês, 2 meses, 3 meses. É muito isso, mano. É muito isso. Sobrevivente. Sobrevivente. Pimenta, pegando tudo que você já falou pra gente hoje, o Walt Disney, Forma, Santos, Bauru, excelência em atendimento, sempre querer ajudar. Daí surgiu a Joia. Ah, Foi aí que surgiu. Como que foi esse estalo? Você falou assim, eu preciso de um lugar de excelência que eu quero trabalhar ali. Como que foi isso? Como que surgiu? Nossa, eu sou sócio junto com a doutora Luísa, que é endócrino pediatra, e a doutora Ana Carolina, que é reumato pediatra. E foi muito engraçado porque foi durante um plantão com a Ana, com a Carol, eu falando de uma ideia que eu queria uma clínica assim, Porque o que acontece? Hoje a pediatria, o pediatra, é bem isso, pediatra é para curar doença, né? Então os pais procuram um pediatra quando a criança está doente. É isso que virou o pediatra. E eu queria trazer a pediatria antiga, a pediatria da criança não ficar doente, né? E muito mais além disso, de crescer com saúde. E eu queria um consultório para fazer isso, para essa visão, tudo, e coloco a visão dela. A gente foi, começou a pesquisar lugar para alugar, para fazer, montar a clínica, até chegamos a quase fechar um lugar lá. Pode fazer o contrato, a gente vai começar. Aí a doutora Luísa, que é também uma conhecida nossa, mandou que ela tava fazendo a clínica. Então, tipo, a gente pegou a Joia já nos finalmente. Tá. Então, a Luísa tava montando a Joia. Aí ela chamou a gente pra alugar a sala lá. E aí eu conversando com a Carol, falei assim, vamos lá conhecer o prédio, não sei o quê. Conhecemos, gostamos. Falei assim,
vamos... É lindo, né? Vamos Maravilhoso. falar pra ela pra gente entrar, Já mas tamo entrar dentro. como sócio, né? Não pra alugar sala. E aí também foi o que salvou a Lu também, porque ela tava naquela coisa de reforma esgotada completamente, obras. né? É Financeiramente difícil, né, cara? e psicologicamente. E chegou nós dois, demos o último gás e pá, vamos lá. Eu tô que assim, ela ia abrir a clínica com 2 salas funcionando só. Recepção, a sala dela e mais uma. A gente, não, vamos montar tudo, vamos lá, inteira. E aí casou também a ideia com a Luísa, a visão, assim, casou muito com a gente, cada um com uma visão em comum. Não é à toa que o nome Gioia veio do italiano alegria, então realmente é saúde com alegria, porque... Então, Gioia significa Alegria, alegria. Alegria. em italiano. E aí veio a clínica e assim, a gente tá com 1 ano e vai fazer 2 anos e já é exemplo, já é excelência, isso que a gente consegue ver, né? Vem os representantes de laboratório e fala, nossa, tipo, na região, assim, a melhor, uma das melhores que tem. E isso só dá força mais pra gente continuar, porque viu que tá dando funcionando, certo, tá né? dando certo. Tá dando certo. E Pimenta, cada um dentro da sua especialidade, vocês fazem um trabalho multidisciplinar, como que funciona? Sim, e essa é a ideia da clínica, né? É pediatria especializada, é um atendimento integral da criança, não é separado, não é pensar que a criança, que é também uma mal da medicina, é isso. A medicina especializou, foi bom? Foi, porque eu que vou estudar só pulmão, eu consigo estudar mais pulmão e aí eu consigo tratar mais pulmão. Então a medicina acabou evoluindo. Só que acabou separando o ser humano, né? Então, Sim. né, assim, o médico... Ah, não, isso aí você tem que ver com um ortopedista. Ah, não, isso aí você tem que ir lá com... Em outro com lugar, outra coisa. né? E a pediatria era uma área dessa. A pediatria tem um livro lá que fala, antes era pediatria ao. É ao alergista, ao gastro, Nossa. ao não sei o quê. Então, ai, nossa, o bebê tá com uma cólica. Ah, é ao gastro, ao não sei... Não. Então a gente voltou a essa questão de pediatra acabar cuidando de tudo e integral. E é o atendimento integral da criança e até a fase adulta, né? Então a gente tem a doutora Luísa, que é endócrino pediatra, que acaba pegando os mais velhos. Então a criança que começa ali no pré-natal com a gente, comigo, com a Carol, Ela vai vai até que idade? continuar até 18 anos lá. Até 18, vocês cuidam Até lá? 18. E só estão vocês três ou vocês alugaram mais salas? A Como gente que tá? tem a gastropediatra também que está atendendo lá, alergopediatra, ortopedista pediátrica e agora uma cardiopediatra também que vai vir. 7? É, 7 profissionais? isso, médicos, e tem a professora Cíntia que faz educação parental, que é bem do que a gente falou lá. Ela dá uma ajuda para esses pais saberem lidar com as Caramba, crianças. cara. Então é bem É excelente completo, mesmo, né? é Excelência. completo. Então, por exemplo, eu começo a fazer meu pré-natal, aí eu vou lá na clínica, aí vocês fazem um estudo de Acompanhamento. caso, começam um acompanhamento, aí vai indo, aí cada especialidade que ela precisa, ela vai ser encaminhada ali dentro da clínica mesmo e acompanhando todo o desenvolvimento da criança até os 18 anos. É essa a ideia, então. Sim, com certeza. Mesmo a gaspediatra, a alergopediatra, apesar de elas serem especialistas também, são pediatras, todo mundo ali é pediatra, então a gente faz o acompanhamento. Eu sou mais especializado na pediatria e eu tenho a nutrição pediátrica, então eu acabo fazendo a pediatria pura mesmo, mas aí a gente tem o especialista caso precise. Então eu tenho com uma alergia um pouco mais grave, eu vou conduzir o caso junto com a doutora. alergopediatra, né, da clínica. A gente tem sistema de prontuário lá, com todos os médicos têm acesso ao prontuário do paciente, então por isso que não é aquilo assim, encaminhei para a doutora Luísa, ela não sabe do que se trata, não sabe, não. Ela consegue ter todo ali o histórico para poder dar uma continuidade nesse acompanhamento. gente E tem outra, muita ela experiência, né? vê o dia a dia, né? Ela vê o dia a dia do que está acontecendo, Sim, que está com entrando, que está saindo, certeza. porque a gente também faz esse trabalho multidisciplinar e a gente recebe muitos alunos do Pilates, da fisioterapia, Da nutrição, da nutrição, endócrina. da endócrino. Então a gente consegue fazer esse trabalho multidisciplinar e às vezes a pessoa, vamos falar, chegando até a academia, a gente já sabe, já Perfil. conhece, já viu ela lá, aí chegou lá, faz uma experimental, aí eu vou na Gabi, na endócrino e vou na Vitória. Não, tudo bem. Terminou ali o atendimento, eu já desço, já falo com a Gabi, já falo com a Vicky, para saber como que é essa pessoa, como é que foi, o que está sendo trabalhado.
e é muito mais fácil, o resultado é muito melhor, né? lógico. Sim, com certeza. E a facilidade também de ter tudo no mesmo lugar, né? Mas a gente tem experiência de trabalho multidisciplinar igual você tem ali, o resultado é muito, muito, muito superior a você trabalhar com um pediatra aqui, um pediatra lá, um pediatra lá. As mães vão se sentir muito mais seguras, E tendo outra? tudo no joia. Todo mundo falando a mesma língua, né? Sim, com Porque certeza. se você leva em um, fala uma coisa. Se leva em outro, o outro fala outra. Se leva em outro, o outro fala outra. Aí você fala, e agora? Exatamente, é uma coisa que a gente Pra onde eu preza vou? também, sempre falar a mesma coisa, né? À toa que eu lembro que uma live que eu fiz, a introdução alimentar, a introdução alimentar começa nos 6 meses, o que veio de paciente, doutor, porque eu tava acompanhando e falou pra entrar com 4, falou pra entrar com 5 e não sei o quê. Aí eu falo, gente, porque assim, tem coisas que eu até brinco, falo assim, na medicina tem diferentes coisas que você pode ter 2 vertentes de tratamento, ou 2 vertentes de, isso tá certo, isso também tá certo. Mas tem coisa que não, que é isso e pronto, é isso, não tem como eu fugir disso daqui, né? E aí acabar fazendo coisas diferentes assim, não dá, né? Não é bom, Então né? ali a gente sempre se conversa, a gente tem... ano passado começamos reuniões da própria equipe, e aí convidamos pediatras de fora também. Então a doutora Luísa fez uma aula de endócrino-pediatra para pediatras. Então, quando que você precisa encaminhar para o endócrino? Quando que você vai suspeitar de tal coisa para encaminhar para o endócrino? E aí a gente está fazendo isso com todas as especialidades. E tá sendo bem aceito isso? Os Sim, outros profissionais sim, estão porque aceitando? é muito bom, né? Você vê que as pessoas gostam disso. Troca de experiência, Troca né? experiência, e aí tem coisinhas que assim, você não para pra pensar, e aí o especialista acaba te dando essa dica, e aí você começa a melhor atender o paciente. Pimentinha, estamos chegando ao final. Nós temos um jogo aqui de perguntas rápidas, um bate-pronto, para você responder com o que vem na sua cabeça. E vamos lá, são algumas perguntinhas. Começa, Léo. Eu começo? Vai. Pimenta, se você tivesse um superpoder, qual seria? Teletransporte. Todo mundo quer esse poder, cara. É? E ele me zoou quando eu falei no primeiro episódio. Eu falei teletransporte. Ele, nossa, que chato. Não, nossa senhora. Segundo seria viajar no tempo, né? Tipo, voltar Nossa, no viajar tempo. no tempo deve ser massa. Hein? Mas teletransporte. O que você faria? O que você falaria pro Pimenta do passado? Eu não ia voltar pro tempo por isso, não. Mas essa pergunta acabou de ser incluída. O que você diria pro Pimenta de 15 anos atrás? 15 anos? Onde que eu tava com 15 anos atrás, gente? Na Disney. Nem eu lembro. Eu ia falar assim, tipo, vai fundo, que vai dar certo. Porque acho que não tem nada que eu mudaria na minha vida, não. Pimenta, um destino de viagem que você quer fazer ainda? Que eu não fui? É. Putz, Tailândia. Tailândia? Tailândia. Filme e ou série preferida? Putz. Nossa, não consigo falar uma. Não é muito de série? Não, sim, mas não tem que Pode falar falar uma que... 2. O filme que eu já assisti 500 vezes, vai. Só porque foi Natal, o Grinch. E legal. série Dr. House, já assisti mais de uma vez. 3 pessoas que te inspiram. Pode ser uma pessoa, 2 também. Ou 4. Meu pai e minha mãe. Uma frase que você carrega pra vida? Se você pode sonhar, você pode fazer. Nossa! Caraca, Dream, you velho. can do it. John surgiu isso? Disney. Pimenta, quando você morrer, o que estará escrito na sua lápide? Meu nome, data de nascimento e data de falecimento. Só. Só aqui jaz Luiz Pimenta. Nada? Nunca pensei nisso. Tem ideia, gente. É As isso que é pessoas legal. Respondem, As pessoas respondem, as pessoas têm... Responde. já sabe de que, tem ideia. Tem ideia. Porque eu não sei o que vou escrever. Mas você pode Mas- deixar lá, eu quero que escreva isso. O que você gostaria que tivesse escrito na sua lápide, então? Putz. Vivi, morri, nasci. Nasci, vivi, morri. Foi feliz. Ótimo. É isso aí. Pimenta, então a gente está chegando ao final do nosso podcast, do nosso episódio de hoje. Quero agradecer a sua presença aqui. Acredito que vai ser muito informativo para muitas pessoas.
É super importante os temas que a gente abordou aqui hoje. Acredito que principalmente depois de pandemia. Então a gente tá... É uma honra ter você aqui. E é isso. Muito obrigado. Obrigado, Pimentinha, por ter aceito o convite, por ser uma das primeiras pessoas que falou, vai, faz mesmo podcast, vai dar certo, eu vou lá, eu vou sim. Então, assim, muito obrigado mesmo, de coração, por essa força. Não, obrigado pelo convite, um prazer enorme estar aqui. A gente está 3 dias na semana junto lá na academia, é só risada, é só brincadeira e ambiente leve. Com certeza vai fundo nisso aqui, porque, claro, todo mundo tem que conhecer um pouquinho de vocês dois aí. E deixa a sua rede social aí pro pessoal te falar seguir. aqui, ó. É @Dr. Luiz Pimenta com S. Pode falar o Instagram da sua clínica também. Clínica Gioia, G-I-O-I-A. É isso. É isso, galerinha. Fim de mais um, hein, Lerozinho? Fim de mais um. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, aciona o sininho de notificações. Deixa o like. Deixa o Curte, like, né? deixa o seu like. Que isso a gente ouve todo dia, né? Na academia. Na academia. Já curtiu lá, curtiu? Assinou, Já viu o episódio. Viu, pessoal? Então a gente tá no YouTube, a gente tá no Instagram, a gente tá no Spotify, a gente tá no TikTok. Tudo que vocês quiserem tá lá, Desde que Falem Podcast, é o mesmo pra todos, tá? E sempre lembrando, sugestões de pessoas são sempre bem-vindas, tá? Então deixa aí a pessoa que você quer ver aqui com a gente no programa. Comenta se você gostou, qual é a sua experiência com pediatra, se você é uma vovó desesperada. Ou se você é uma mamãe de primeira viagem e gostou, se é isso mesmo. Encaminha sua dúvida também no Instagram do Pimenta, que ele é um cara super solícito, com certeza ele vai te responder. Com memes. Ele responde com memes. tem essa da semana, muito boa. É a favorita das pessoas. Então, pessoal, sigam aí Luan Oliveira Personal, Leonardo Piccolo, Desde que Falem Podcast, estamos aí no ar. É isso aí, galerinha. Final de um episódio. Tchau, obrigado. Até Valeu. a próxima. Tchau.